Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Bora então para nossa live. Hoje eu quero falar de Jó, porque essa música me remeteu muito a Jó, porque ele também, assim como Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu as filhas. Não, perdeu um filho, depois perdeu as 4 filhas no naufrágio. E aí depois ele reconstruiu a vida dele. E Jó também perdeu tudo, só não perdeu a mulher. Mas enfim, são histórias diferentes, mas que me remeteram ao livro de Jó. Por isso que eu quero compartilhar com vocês uma questão aqui que eu achei muito interessante do livro de Jó. Que é assim, eu gostei do Jó, vou ler aqui um pedacinho de Jó 38. E eu gostei que o título tá assim, diálogo final. Diálogo é quando 2 pessoas estão falando. Então não é só Jó que fala, Deus fala com Jó. E os dois têm um diálogo, os dois falam, né? E isso eu achei interessante. Eu adoro escavar esses detalhes da Bíblia. Então vamos lá, tá assim. Primeira resposta do Senhor a Jó. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: suas palavras só mostram a sua ignorância. Eita, nós. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda a perguntas que vou lhe fazer. Eu criei o mundo. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Se você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições, em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra, quem foi que assentou a pedra principal no alicerce do mundo? Quem que é a pedra principal? Jesus. No alicerce do mundo, na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria quando o mar jorrou do ventre da terra. Quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Olha só que interessante. Eu fui que cobri o mar com as nuvens e envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Então Deus colocou até o limite do mar, né? Aí depois ele fala: onde vê a luz e a escuridão? Aí depois tá: quem faz a neve e as nuvens de pedra? Quem fez a chuva, o orvalho, a geada e o gelo? Você conhece as leis que governam o céu? Você pode derramar água em forma de chuva? Quem dá de comer aos animais e às aves? Quem fez cada animal com o seu jeito de ser? Aí depois tá 40. Então o Senhor diz: Jó, você... No 40 já, né? Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Ele ficou calado, né? Primeira resposta de Jó a Deus. Olha que respondeu. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que deveria e agora não tenho nada para dizer. Aí depois tá, segunda e última resposta de Deus a Jó: será que a sua força pode ser comparada à minha? Nossa, aí tem todo o discorrer. Depois tá assim, vou ler só os títulos para não ficar muito longo. Quem é capaz de agarrar o monstro de Bimonte? Quem pode enfrentar o monstro de Levitã? E aí ele falou de toda essa parte aqui. Aí a parte que eu mais gosto é o 42. É o último capítulo do livro de Jó, para quem não sabe.
E tá assim, última resposta de Jó a Deus. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível. Nossa. E que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu adoro essa passagem de Jó. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Ele reconheceu que ele é ignorante, eu gostei dessa parte. E que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Essa é a segunda parte que eu mais gosto de Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo de cinza. Olha só, ele se arrependeu, né? Pedindo perdão a Deus. Aí depois a cena final, que é os 3 amigos de Jó. Pra quem não sabe, antes, no começo, aparece 3 amigos. Eles ficam muito tristes no começo e depois eles começam cada um dar um parecer do que estava acontecendo na vida de Jó pra Jó. Aí tá assim: depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Terã: estou muito irado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros, 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. Aí depois tá assim: o meu servo Jó orava por vocês e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merece, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então, o Jó tinha falado a verdade, mas os amigos não tinham falado. Aí depois no 9 tá assim, 42:9. Então ele faz que era da região de Terã, Bildade, que era da região de Zua, e Zofar, que era da região de Naã, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele um sacrifício para Jó orar por eles. Olha que interessante. E Deus aceitou a oração que Jó fez a favor deles, dos 3. Aí depois tá assim: nova família de Jó, tá no 42:10. Pois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Então, tudo que ele tinha perdido, Deus deu em dobro para ele depois que ele orou para os 3 amigos, né? Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Cada um dos 3, né? Dos 3 amigos de Jó. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Esse aqui também é uma parte que eu grifei e anotei. Deus abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois, 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemina, a segunda chamou de Cássia, a terceira Querem Apuque,
No mundo inteiro não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E o pai a fez herdeiras de seus bens junto com os seus irmãos. Isso aqui é interessante porque normalmente as mulheres não recebiam a herança, né? E Jó fez questão de deixar a herança para as filhas também. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, bastante para ver netos, bisnetos, e morreu bem velha. Ou seja, ele teve vida longa, e outro ele viu os netos e os bisnetos da sua geração. Nossa. Mas essas duas partes, comecinho do 42 e essa parte aqui do 5, 42, 5, são as partes que mais mexem comigo. Vou ler de novo mais uma vez para vocês anotarem aí. 42, 2. Eu reconheço que para ti nada é impossível. Eu reconheço, Jó reconhecendo que nada é impossível para Deus. E que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. E essa outra parte aqui, que é 42, 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço, eu te vejo com os meus próprios olhos. Nossa, eu acho esse livro muito lindo, muito lindo. E para quem não conhece essa música, eu vou recomendar vocês voltar no Stories que eu coloquei e procurar. É a música do... Quem fez foi o Horatio Spafford Gates, o nome dele. Ele escreveu a música que em português é Sou Feliz, em inglês é It's Well With My Soul. E vocês procuram um pouquinho da história dessa música, que ela é muito linda, muito linda. Eu vou contar um resumo da história dele. Ele morou em Chicago, ele é de Chicago. E em 1871 aconteceu um incêndio. Antes desse incêndio, ele já tinha perdido um filho. E depois teve um incêndio e ele perdeu praticamente tudo que ele tinha. E aí o que aconteceu? A mulher e as 4 filhas foram num navio para a Inglaterra. E ele, por motivos de negócio, alguma coisa, não pôde ir com elas. O que aconteceu? O navio se chocou com outro navio e em 12 minutos os navios se naufragaram e morreu mais de 200 pessoas, inclusive as 4 filhas dele. Então ele perdeu mais as 4 filhas. E a mulher que foi encontrada, ela mandou um telegrama para ele. Tava escrito assim: Saved alone, what should I do? Salva, mas sozinha, ou salva, porém sozinha, o que devo fazer? Era uma das frases que estava escrito no telegrama. E aí ele soube que ele perdeu as 4 filhas, né? Então ele foi se encontrar com a esposa na Inglaterra, e a hora que ele se aproximou da onde o naufrágio do navio aconteceu, ele pediu pro... A titia não pode falar agora, Esther. Aí ele pediu pro navio parar, e nessa hora que ele parou, aonde as filhas foram, aonde as filhas morreram, ele compôs essa música. Nossa Senhora. E eu ouvi a versão em português e a versão em inglês. E a versão em inglês sempre é melhor do que a português, porque ela não perde, né, a essência nem o original, né? É igual o livro e o filme. O original sempre é mais bonito do que o que vem depois, né? Então, se vocês quiserem, procura a história dele lá no YouTube. E a música em português, que é Sou Feliz, e a em inglês, que é It's Well With My Soul, que eu coloquei um pedacinho no meu stories. E é isso, espero que vocês tenham gostado, e boa noite pra vocês, que vocês reflitam sobre essa passagem de Jó, e tomara que tenha feito algum sentido pra vocês, que Deus tenha tocado em alguma parte em vocês. Um beijo, um abraço, e te aguardo por aqui amanhã na nossa live, tá bom? Beijo, beijo.